Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando de epilepsia. Epilepsia vem do verbo grego epilabenem, que significa ser atacado, dominado ou tomado, o que sugere que a epilepsia seria provocada por uma força externa. Vamos ver a origem? Na antiguidade, acreditava-se que a epilepsia estava vinculada a uma divindade. Um espírito diabólico era comumente considerada uma doença associada a fenômenos sobrenaturais, decorrente de castigo ou possessões de espíritos. Crenças como essas foram apresentadas na antiga Babilônia, em documentos que datam 2000 a.C. No período clássico, houve um grande avanço da medicina e em 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, no livro sobre a doença sagrada, inferiu que o cérebro seria a sede da mente e afirmou que a epilepsia não estava associada a caráter divino, e sim ao cérebro. O que é? É um distúrbio cerebral caracterizado por uma disposição natural do cérebro a gerar crises epiléticas e pelas consequências neurológicas e cognitivas. É definida pela ocorrência de pelo menos uma crise epilética, as quais recorrem na ausência de condições tóxico-metabólicas do organismo. Elas provocam descargas neuronais súbitas, excessivas e descontroladas que ocorrem predominantemente no córtex cerebral. O cérebro é um órgão altamente complexo e sensitivo. Ele regula e controla todas as nossas ações. Ele controla movimentos, sensações, pensamentos e emoções. Ele é do sítio da memória e regula os mecanismos involuntários do corpo, tais como os do coração e pulmões. As células cerebrais, elas trabalham em conjunto, comunicando-se por meio de sinais elétricos. Ocasionalmente, ocorre uma descarga elétrica anormal de um grupo de células e o resultado é uma crise. O tipo de crise depende da região do cérebro onde ocorre a descarga. O diagnóstico ele é realizado pelo médico neurologista através de uma história médica completa, coleta com o paciente e pessoas que têm observado a crise. Os exames clínico-neurológicos, a avaliação neuropsicológica e os testes complementares proporcionam auxílio valioso ao diagnóstico completo e seguro. Exames como eletroencefalograma, neuroimagem como tomografia e ressonância magnética do crânio e vídeos, eletroencefalograma e superfície limitado. Os tipos têm a parcial, focal e a generalizada. A parcial, crises parciais, antes denominadas de crises focais, durante esse tipo de crise, o paciente pode experimentar uma gama de sensações estranhas. Movimentos bruscos de uma parte do corpo, distorções auditivas ou visuais, desconforto estomacal ou sensação de medo. A parcial tem uma descarga epilética surgindo em uma parte do cérebro. Originam crises parciais, exemplo, logo occipital, que origina manifestações visuais. A consciência não sofre prejuízo. Se a pessoa fica inconsciente durante a crise, pode não haver sensação alguma. Muitas pessoas experimentam uma aura antes da crise, propriamente dita. O que é essa aura? Antes do começo de uma crise, algumas pessoas experimentam uma sensação ou aviso chamado aura. A aura pode ocorrer com antecedência, tal que possibilita a pessoa tomar medidas preventivas quando as possíveis lesões provocadas pelas crises. O tipo de aura varia de pessoa para pessoa. Algumas sentem uma mudança na temperatura corporal, outras têm uma sensação de tensão, ansiedade. Em alguns casos, a aura epilética pode manifestar-se como um som musical, um gosto estranho ou um curioso e particular odor. Se a pessoa consegue fazer uma boa descrição da sua aura, isso pode ajudar o médico a descobrir em que região do cérebro ocorre a descarga inicial. Uma aura pode ocorrer sem ser seguida por uma crise. E em alguns casos, ela mesma pode ser classificada como sendo um tipo de crise parcial simples. A generalizada se origina em algum ponto de uma rede neuronal e rapidamente se desenvolve e se propaga em redes neuronais bilaterais. Atinge os dois hemisférios cerebrais. Todo o cérebro está envolvido. Descargas epiléticas surgindo em ambos os hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Então, ele é diferente.
Ao todo, existem mais de 30 diferentes tipos de crises. Como decorrência disto, a nova classificação subdivide as epilepsias em parciais e generalizadas. A crise parcial. Aí é um eletro, mostrando uma crise parcial. Agora, um eletro mostrando uma crise generalizada. Tá? Aí um EEG, tá vendo? Normal, uma parcial e o outro generalizada. A maioria das síndromes epiléticas não tem uma causa comum. Elas podem ser subdivididas de acordo com a etiologia, genética, estrutural metabólica ou desconhecida. Genética é resultado direto de um defeito genético, conhecido ou presumido, em que as crises são a principal sintoma da doença. Estrutural metabólica é epilepsias cujas causas são identificáveis, né? A neuropsicologia e a epilepsia. Há evidências de que indivíduos com determinados tipos de epilepsia podem apresentar prejuízos cognitivos graves, sendo que, para alguns, tais déficits podem ser mais debilitantes do que as próprias crises epiléticas. A avaliação neuropsicológica tem como objetivo diagnosticar tais prejuízos cognitivos, contribuir para a compreensão da condição neurológica do paciente e auxiliar nas decisões do seu tratamento. Compreender os problemas emocionais, educacionais e psicossociais relacionados com o comprometimento cognitivo, além de monitorar os efeitos dos medicamentos e ou da epilepsia sobre a cognição, bem como o impacto dessa disfunção cognitiva no dia a dia. Idiopática. É um adjetivo usado primeiramente pela medicina em causa obscura ou desconhecida. Por anos, os neuropsicólogos, na epilepsia, ele avaliava a eficiência funcional de várias regiões cerebrais e revelava aquelas que estavam disfuncionais, e determinando assim os benefícios de vários tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Dessa forma, grande parte dos estudos iniciais em neuropsicologia da epilepsia concentra-se na localização, lateralização do foco epileptiforme de epilepsias parciais em pacientes adultos. Dentre as síndromes idiopáticas, a mais frequente estudada na literatura de neuropsicologia é a epilepsia mioclônica juvenil. Tá? A epilepsia mioclônica juvenil é caracterizada por movimentos mioclônicos, tremores rápidos no corpo, presentes em todos os casos, associados ou não a crises tônico-clônicas, generalizadas e raramente as crises de ausência. É um tipo de epilepsia relativamente comum de caráter benigno, respondendo bem aos tratamentos anticonvulsivantes tradicionais. As crises mioclônicas costumam iniciar na adolescência. É comum aparecer em crise geralmente ao acordar, muitas vezes precipitadas por privação do sono e estresse. Estudos neuropsicológicos em pacientes revelam déficits em inúmeras habilidades executivas, como, por exemplo, formação de conceitos, pensamentos abstratos, flexibilidade mental, velocidade de processamento mental e planejamento. Tá? Tônico-clônica é perda da consciência seguida de contrações sustentadas, tônica dos músculos, seguidas de períodos de contração musculares alternadas com relaxamento. Clônica. Crises de ausência. As crises de ausência são um lapso da consciência que dura de 5 a 30 segundos, em que a pessoa parece que não estava fazendo nada. Então, tem aquelas contrações tônica, né? E clônica, o relaxamento do músculo, endurece e tem aquelas crises de ausência. Os olhos do paciente podem girar para cima e ficar olhando fixamente para o vazio e a pupila pode se dilatar. Objetos que ele esteja segurando podem cair e podem ocorrer automatismos musculares repetitivos, como, por exemplo, piscar os olhos, lábios, mastigação. Nesse tipo de epilepsia, não há uma confusão mental após a crise. E, por vezes, o paciente nem a percebe. Crise no lobo temporal. Epilepsia do lobo temporal. Estima-se que 40% das síndromes epiléticas são epilepsias do lobo temporal e aproximadamente 60% das crises parciais iniciam-se nos lobos temporais.
mais frequentemente em adulto. Tem a aura, a parada e a fixação do olhar, alteração motora contralateral com automatismo simples e automatismos complexos, tá? Do frontal é de 20 a 30%, tá? Auras não específicas podem ocorrer várias vezes ao dia ou à noite. Automatismos motores, debater, balançar, pedalar, chutar com emissão de gruídos ou gemidos. E manipulação genital, tá? E as crises lobos parietal e occipital são raras, distúrbio da imagem corporal, distúrbios visuais e alucinações visuais, tá? Que tipo de pessoa tem epilepsia? Virtualmente, sob circunstâncias favoráveis, qualquer um pode ter uma crise. Cada um de nós tem um limiar cerebral convulsivo que nos torna mais ou menos resistente à crise. Não são exclusivos para qualquer faixa etária, sexo ou raça. A epilepsia ela pode atingir qualquer um em qualquer idade. Contudo, a maior parte das pessoas que desenvolvem crises durante seus primeiros anos de vida tende a apresentar uma redução da intensidade e frequência de suas crises na medida em que envelhece. Em alguns casos, a epilepsia pode desaparecer por completo. Metade dos casos desenvolve-se antes dos 10 anos. Como tratar? Através de medicações que possam controlar as atividades anormais dos neurônios. Cirurgia da epilepsia consiste na retirada de parte da lesão ou das conexões cerebrais que levam à propagação das descargas anormais. O tratamento é feito com medicamentos que inibem as descargas epiléticas. Os medicamentos normalmente necessitam ser ingeridos de 8, 12 ou 24 horas, dependendo da medicação prescrita. Tomar os medicamentos na quantidade e na hora indicada pelo médico é um dos passos importantes para obter sucesso no tratamento. Tem o ácido valproico, a carbamazepina, fenitoína, primidona, gabapentina, clonazepam, clobazam e primidona, tá? Dados específicos. Estima-se que essa síndrome atinge uns 60 milhões de pessoas no mundo e que surjam 3 milhões de novos casos a cada ano. O Brasil ainda não dispõe de dados epidemiológicos precisos, mas estima-se uma prevalência variando de 11,9 a 20 casos de epilepsia a cada 1.000 habitantes. A Organização Mundial de Saúde estima 1% da população tem a doença nos países desenvolvidos, 2% nos países subdesenvolvidos, de 70% a 80% sucessos no tratamento medicamentoso, 40% não estão em tratamento e 20% sequer tomam medicação alguma, tá? A epilepsia é mais frequente em algumas culturas? Sim, na Tanzânia, 4% da população apresenta essas deveras desordens convulsivas. Neste caso, uma predisposição genética para baixos limiares convulsivos é conhecida. No Canadá, 1 a 2% da população tem epilepsia. Tá? É fundamental que as pessoas saibam o que é epilepsia, que são suas implicações práticas. A família deixe de ser vítima de preconceito. Por isso, o trabalho tem o objetivo de mostrar essa importância. Os enfermeiros têm facilitar as relações interpessoais, para que eles não tenham dificuldades no relacionamento. E como lidar com as pessoas com epilepsia, até o professor saber as dificuldades que ele tem em planejar, em elaborar determinadas ações, o déficit cognitivo que se linka a isto. É importante, muito importante. E muito poucas pessoas sabem, tá? O neuropsicólogo tem um importante papel na investigar esses comprometimentos, buscar em que parte do cérebro começa. A inserção desse campo de pesquisa clínica faz a importância do crescimento do conhecimento sobre as epilepsias, tá? A prevenção da epilepsia e das crises liga-se diretamente à condição de vida, cuidados pré-natais e no parto com a gestante, cumprimento do calendário da vacinação da criança, controle de doenças infecciosas, cuidado com febre, não tomar remédio sem orientação, prevenção com o uso de drogas, controle da hipertensão arterial sistêmica e alcoolismo e dirigir veículos com atenção e cinto de segurança, tá? Ela não é contagiosa, não se deve puxar a língua da pessoa durante a crise,
e não é causada por um problema espiritual, tá? A pessoa com epilepsia pode trabalhar na maior parte das ocupações. Todos os indivíduos com epilepsia podem e devem frequentar a escola. Isso é muito importante, tá? E obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima.